Salve, salve, galerinha que gosta de saber o porquê das coisas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do É Por Isso. Eu sou Samuel Leite e se você já se perguntou e se alguma coisa fosse diferente do que ela realmente é, se você já buscou explicações e por que as coisas funcionam como são, então, meu amiguinho e minha amiguinha, vocês já sabem, este podcast é feito pra você. E no nosso É Por Isso de hoje, ele foi inspirado no IC do episódio 11. Tio Gui, magia da edição pra gente lembrar este momento incrível do IC Podcast. E se as plantas não existissem? E para explicar por que as plantas existem, eu tô aqui com a Vani Costa, que é engenheira florestal e também engenheira de segurança do trabalho. Ela tem um canal no YouTube sobre divulgação científica chamada Versada. Seja muito bem-vinda, tia Vani. Obrigada, é um prazer estar aqui e a gente poder conversar um pouquinho sobre meio ambiente. Muito bem, tia Vani. Agora, para começar esse programa, eu queria muito que você explicasse para os nossos ouvintes por que as plantas são tão importantes para o mundo. Nossa, essa é uma pergunta que tem tantas explicações que vamos ver se a gente consegue começar por algum lugar. Vamos pelo básico. Todo mundo se alimenta em casa de plantas. É verdade. Então a gente já sabe que elas são importantes para a nossa alimentação. Elas também são a base de remédios que a gente usa aí no dia a dia. Inclusive, são base de remédios que podem curar doenças. A gente também nota que quando o clima está muito quente, é muito gostoso ficar embaixo de uma árvore. E elas têm esse poder de mudar o clima do local. Quanto mais árvores juntinhas, mais ameno tende a ser o clima, porque elas têm esse poder incrível de mexer no clima. E elas também ajudam a controlar a poluição, porque árvores são filtros e plantas também. E elas também ajudam a gente a ter menos secas, porque por incrível que pareça, árvores ajudam a formar chuvas. Quanta utilidade, hein? Nem me fale. Fora que serve de casa e alimento para diversos animais. E diz uma coisa, tia Vani, existem plantas em todos os lugares? Inclusive, sei lá, nos desertos? Tem alguns lugarzinhos desse planeta que não conseguem ter planta, sabia? Cavernas bem profundas que não chegam luz, não tem planta, porque planta precisa de luz. Mas no deserto a gente tem planta sim. E olha, as plantas do deserto estão incríveis, porque elas têm quase superpoderes para conseguirem se adaptar a um clima tão seco e quente. Elas, em vez de ter umas folhas normais como a gente tem, elas têm umas folhas bem pequenininhas ou espinhos. Porque quanto mais folhas expostas ela tem, quanto maior for a folhinha, mais sol pega e mais água essa plantinha perde. Então, os cactos, essas plantas que são mais do deserto, elas têm folhinhas bem pequenininhas. Ou, como a gente comentou, tem espinhos. E os cactos têm raízes bem longas e bastante raiz. Porque se chover, ele vai pegar cada gotinha de água que cair perto dele. E outra coisa, se você cortar o cacto, você vai ver que ele é suculento, né? Ele é cheio de água dentro. Que é isso mesmo que ele faz. Ele vai pelas raízes puxar a água e vai manter essa água dentro dele. Para ele poder aí utilizar, porque ele sabe que chuva vai ser difícil. Então ele tem que ter a sua própria maneira de sobreviver nesse clima tão diferentão. Sensacional, tia Vani. Me diz uma coisa, as plantas que a gente encontra aqui no Brasil, no nosso país, que é um país gigante, né, continental, elas são as mesmas de outros países e regiões do mundo ou tem plantas muito diferentes por aí pelo planeta? E se eu contar aqui dentro do Brasil, já a gente tem várias plantas diferentes, que nem dentro do Brasil é igual. Se a gente for pra praia, a gente vai ver que tem uma vegetação rasteira, que é aquela vegetação que parece que tá se arrastando pelo chão mesmo, que tem florzinhas, é uma vegetação bem baixinha, que fica nas dunas. Se a gente caminhar no sentido contrário do mar, a gente já vai ver florestas, árvores grandes. Então a gente, inclusive, tem uma diferença dentro do próprio Brasil. Por exemplo, a gente tem a araucária, que é uma árvore nativa mais do sul do Brasil, algumas regiões do sudeste também, que ela parece que está com os bracinhos levantados. E ela é só nossa do Brasil. Em compensação, aqueles pinheirinhos de Natal que a gente vê nos filmes de final de ano não existem no Brasil.
é mais da América do Norte. Então, nem no Brasil a gente tem plantinhas iguais. Fora, então, tem uma imensidade de plantas que são diferentes da nossa. Isso é bem bacana, né, Tia Vani? Porque sempre quando a gente tem a oportunidade de viajar, seja aqui dentro do país, como você bem colocou, ou em outros lugares, sempre vai ter uma vegetação diferente, uma paisagem diferente. Recorrentemente aqui não é por isso, falamos sobre animais, sobre vegetação, sobre essas coisas todas, e os nossos amigos cientistas sempre alertam para esse tema, quer dizer, a beleza do mundo é realmente essa diversidade ambiental e também da fauna, né, que a gente tem, que é muito bonito. Agora me diz o seguinte, por que é importante, Tia Vani, não acabar com as nossas florestas? Bom, a gente já comentou lá no início por que elas são importantes. Porque a gente trouxe vários fatores. Se a gente acaba com as florestas, a gente vai acabar, inclusive, com coisas que a gente pode consumir. Se a gente some com a floresta, a gente pode estar acabando com um medicamento que vai revolucionar a medicina, porque é um medicamento que está lá no meio da floresta, que é uma planta que é a base para tudo isso. A gente também, se a gente vai mexer nas florestas, a gente pode ter extinção de animais. E se a gente tiver extinção de animais, a gente pode ter extinção de plantas, porque plantas e animais são interligados. Tem plantas que só conseguem ser polinizadas, se reproduzir, se um animalzinho for lá e levar o pólen dela de uma planta para outra. Então, se a gente mexe muito na floresta, a gente mexe na estrutura dela. E se ela não consegue funcionar direito, a gente vai ter problemas que depois vai refletir na gente mesmo. Inclusive, a gente já sentiu aí um pequeno probleminha que já mandou do homem ter começado a invadir a área de floresta. Tem um mosquito que ele é muito de regiões quentes, que transmite doenças como a dengue, que é um vírus. E esse mosquito não ia muito para o sul do Brasil, porque o sul do Brasil é mais friozinho. Mas, como a gente está tendo uma mudança no clima e o homem está invadindo a floresta, esse mosquitinho que não era comum no sul, agora está indo, porque a gente mexeu na estrutura da floresta e o que acontece? Está trazendo doenças para a gente, que é uma outra consequência da gente mexer nas florestas. Outra coisa que a gente vai ter é um ar mais poluído, porque geralmente quem desmata também queima a floresta e aí o ar fica mais difícil de respirar. E outra coisa que a gente vai ter menos chuvas, porque as florestas, elas soltam um vaporzinho, elas transpiram, e é essa transpiraçãozinha das árvores que ajuda a formar a parte das nuvens. E se a gente vai cortando floresta, a gente vai tendo menos chuvas, que é o que a gente está vendo aí aos pouquinhos em algumas regiões do Brasil. Então, a gente já está vendo acontecer algumas mudanças aí de quando a gente mexe muito nas florestas, algo que não se deve fazer. Pois é, essa coisa do equilíbrio é fundamental mesmo, Tia Vani. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente comumente faz aqui para os nossos amigos, cientistas, enfim, para as pessoas que dividem com a gente essas informações e explicam para os nossos ouvintes e para os nossos amiguinhos e amiguinhas um pouco mais sobre a ciência e a educação e o saber e tudo mais. E a gente sempre alerta os nossos colegas, colaboradores, que um pouco da visão do É Por Isso é pensar em mundos, tão como lá no IC, né? Pensar em mundos possíveis, imaginativos. Então tem um olhar, muitas vezes, de possibilidades, sejam elas boas ou ruins. E eu queria te fazer uma pergunta baseada nessa leitura, que é como é que você imaginaria um mundo, olha a pergunta, hein? Onde não há plantas. Como é que você acha que seria esse planeta? Gente do céu, já imaginou um mundo sem plantas? Que coisa! Explicar para vocês então que a gente ia ter um mundo que seria algo parecido com um deserto. Porque as plantas, elas também ajudam o solo a ter essa característica que a gente vê. Porque caem as folhinhas, as folhas se decompõem, formam matéria orgânica. Então, tudo na natureza é interligado. Então, a gente já ia perder um pouco de nutriente do solo, e o solo ia perder a estrutura dele, porque não ia ter mais árvores segurando esse solo. Porque as árvores também têm esse papel fundamental. Elas ajudam, por exemplo, a ter menos enchentes, elas ajudam a ter menos erosão. A erosão é quando a chuva passa e vai carregando a terra. Então, a gente ia ter um solo muito feio, bem de deserto mesmo, muitos ventos, porque as árvores têm essa função de segurar o vento também. Então, a gente ia ver aquelas ventanias,
aquele céu praticamente sem nuvem, porque a parte das florestas que ajudam a formar nuvens não ia ter. Então a gente ia ter um cenário bem feio e quando chovesse ia ser aquelas inundações terríveis, porque a gente não ia ter a floresta para ajudar a segurar com as suas raízes a terra no lugar e ajudar a chuva a entrar na terra, que essa é uma das funções das plantinhas também. Então a gente ia ter um cenário bem daqueles filmes apocalípticos, sabe? De céu bem vermelho, bem deserto. Fora que a nossa biodiversidade também ia embora, porque um monte de animaizinhos que dependem de plantas iam acabar. E a gente ia ter muito mais dificuldade para conseguir alimentos vindos de plantas, porque se a gente não... Quer dizer, a gente nem ia ter planta, né? Ia ter que dar um jeito aí de criar em laboratório. Então, são várias consequências. É um mundo muito, muito feio que ia ser se a gente não tivesse as plantas. Muito bem. Então, amiguinhos, é por isso que as plantas existem. Olha só, Tia Vani, eu gostaria muito de agradecer o teu tempo e a tua apresentação, os teus conhecimentos, né, que você acabou dividindo com a gente aqui, com a nossa audiência. Mas antes de fechar, eu queria muito que você, Tia Vani Costa, contasse para os nossos amiguinhos e para os pais dos nossos amiguinhos e responsáveis aí da nossa audiência, como é que a gente fica sabendo mais sobre os seus projetos, os seus sites, enfim. Deixa os seus links aí para a gente dividir com o pessoal. Bom, a gente tem o Versada, que fala sobre meio ambiente em 5 redes sociais. E é um projeto muito legal, porque a gente traz curiosidades, explica temas do momento, e a gente tá no YouTube, que é a nossa rede principal, no Twitter, no Facebook, no Instagram e no TikTok também, fazendo vídeos bem curtinhos e divertidos sobre meio ambiente. Bom, muito obrigado então, Tia Vani. Foi um prazer falar contigo e aprender mais sobre plantas e coisas tão interessantes quanto as que a gente conversou aqui hoje. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau! Tchau!